Salve galera! Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de outro tema da parte geral. Vamos falar hoje sobre a tentativa. Eu convido você para vir comigo. Bem nessa! Vamos então iniciar falando do iter criminis. Quando se fala em iter criminis, nós estamos nos referindo ao caminho, ao itinerário, ou então às fases pelas quais passa o autor do crime para chegar a um projeto criminoso completo. Primeiramente, nós vemos aí no nosso desenho que tem a fase da cogitação, que é a fase interna na cabeça do agente, ele está imaginando o plano criminoso. Depois, a fase da preparação, ou também chamada de atos preparatórios, quando o agente então começa a reunir os elementos e preparar e adquirir alguns objetos, ou preparar o campo para o crime. Depois vem a fase da execução do crime, seja ele qual for, e para finalizar, quando ele completa o seu plano criminoso, ele estará consumado o crime. Então, vamos lá adiante. Conforme estamos vendo aqui no slide, a cogitação ela não é punida. Por que ela não é punida? Porque as pessoas, ou seja, o indivíduo, ele tem até mesmo a liberdade de querer o mal para alguém. Então, a frase que eu anotei para vocês. O sujeito tem o direito de ser mal ou de querer o mal, desde que ele não faça o mal. Ou seja, estando apenas na mente do autor, não há problema. O direito penal não vai punir quem pensa em fazer alguma coisa. A partir do momento em que ele exterioriza esse pensamento, aí sim é que podemos caracterizar o crime. Veja que até mesmo se esse indivíduo falar para alguém, então ele conta lá para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho, falar, estou com um plano de executar tal, cometer um roubo, alguma coisa. Se não passar disso, não haverá crime. Ok? Vamos então. Agora, falando sobre os atos preparatórios. Atos preparatórios, a doutrina considera que está já na etapa externa ao indivíduo, ou seja, já não está mais dentro da mente dele. Agora é aquela fase em que o indivíduo vai começar a exteriorizar a sua vontade criminosa por meio da realização de atitudes, de atos que vão ser necessários para a execução do crime. Por exemplo, quando ele adquire uma arma, quando ele prepara o cativeiro, ou quando ele adquire chave falsa para, quem sabe, roubar ou furtar um veículo, ou vai estudar um local do crime. Por exemplo, no sequestro, ele aluga uma chácara para sequestrar alguém. Então vejam que os atos preparatórios, eles, em regra, não são punidos. Por que não são punidos? Porque o indivíduo que estuda um local do crime, mas ele não começa a executar o crime, só o fato dele estudar o local não é punido. Então, mesmo que, vamos dizer que na investigação a polícia ache lá um desenho na casa dele de que ele tinha um plano para cometer tal crime, se não passar desse desenho, não passa de atos preparatórios. Os atos preparatórios são classificados pela doutrina como crime obstáculo. Por quê? Crime obstáculo é aquele que se constitui um ato preparatório para um outro crime. Portanto, só o ato preparatório, em regra, não é punido, mas temos exceções. Vamos lá. Quais são essas exceções? A primeira delas é quando esse ato preparatório por si só já constituir um crime. Imagina um indivíduo que adquire uma arma para matar outra pessoa. Quando ele adquire essa arma, em relação ao homicídio, se ele não iniciar a execução do homicídio, só o fato dele adquirir a arma não pode imputar a ele a responsabilidade pelo homicídio, ok? Porém, veja que se ele estiver com a arma e essa arma for ilegal, ele poderá eventualmente responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, o que eu quis dizer é que o momento da preparação do homicídio, que é adquirir a arma, isso ainda não caracteriza o crime, nem mesmo o crime de homicídio, nem mesmo tentado. Porém, pode caracterizar um crime autônomo, que no caso que eu mencionei é o porte ilegal de arma. Outro crime que também é punido a fase apenas preparatória para o crime principal
está lá na Lei de Drogas, no artigo 33 do parágrafo 1º. No parágrafo 1º, no inciso 1º, a lei trata de várias condutas que estão anteriores ao momento do tráfico, tal como adquirir matéria-prima para produzir a droga, os insumos destinados à preparação de droga. Veja que isso seria uma preparação para o tráfico de drogas. No entanto, a lei expressamente prevê como crime estar com esses materiais, com esses objetos, ok? Uma outra hipótese, a exceção da regra de que atos preparatórios não são punidos, ocorre no concurso de pessoas. Concurso de pessoas é a hipótese em que mais de uma pessoa colabora para um plano criminoso. Pode ser tanto por coautoria quanto por participação. Mas vamos imaginar então alguém que foi convidado, um engenheiro que foi convidado a desenhar, a rascunhar um projeto para entrar num banco e assaltar um banco. Digamos que esse engenheiro, apenas fazendo o desenho por si só, não iniciou ainda a execução do crime, não é punido, como dissemos agora há pouco. Agora, se esse crime do assalto, ou seja lá o que for, chegar pelo menos a ser tentado, aí aquele rascunho, aquela colaboração vai ser entendida sim como uma hipótese de punição. Então essa é a segunda hipótese em que um ato preparatório passa a ser punido. Mas veja, é preciso que o crime principal, né, que no caso o exemplo que eu dei, o assalto ao banco, seja pelo menos tentado. Porque se ele não for tentado, aí aquele rascunho não serve para nada. A outra etapa é a dos atos executórios. É aqui que vai entrar a tentativa. Então preste bem atenção. Atos executórios, como o próprio nome já está dizendo, ele já entra também na fase externa, ou seja, o agente ele já exterioriza aquele plano criminoso, não está mais na mente dele e ele também já ultrapassou a fase da preparação. Então, os atos executórios nada mais são do que aquele início da ação do verbo principal, os atos realizados diretamente para executar. É realmente preparar para atirar, pegar uma faca para agredir alguém, pegar um pedaço de pau para efetivamente agredir e quem sabe mesmo até já partindo para cima. Ou seja, quando eu falo de atos idôneos, eu me refiro aos atos que podem causar o efetivo dano, porque se o indivíduo adquire uma arma, mas usa bala de festim, naturalmente que a bala de festim ela não é idônea para provocar nenhum ataque ao bem jurídico. Os atos executórios, portanto, o agente já inicia a execução dos verbos. É aí que se localiza a tentativa. Acontece que nem sempre será fácil discernir o momento de transição entre um ato preparatório e um ato executório. Vamos ver como é que isso funciona. Quando falamos em tentativa, diz o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Diz-se o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o que é a tentativa? Uma definição nada mais é do que iniciada a execução típica, ou seja, a prática do verbo, né, matar, subtrair, roubar, ou seja lá qual for, o crime não se consuma, ele não se completa por circunstâncias externas à vontade do agente, que o impede de continuar. Vejam que vários fatos podem colaborar para que a gente não continue. Ele tem a vontade de praticar o crime, ele já se preparou para a prática do crime, ele já está executando. No entanto, exemplo, ele erra todos os disparos, ou alguém o impede, alguém entra na frente dele e não permite que ele realmente execute o plano dele criminoso. Ok, vamos adiante então. Quando se fala em tentativa, nós estamos falando de um tipo penal imperfeito. Por quê? Porque o tipo penal perfeito é aquele que se completa, é aquele que vai do início da descrição legal até o fim. Esse é o tipo penal perfeito. O tipo penal imperfeito, portanto, ele não chegou a completar. A tentativa também é chamada de crime falho, porque acabou interrompendo e não conseguiu completar o crime. Ele ficou apenas na fase da tentativa. Espécies de tentativa
A doutrina classifica em algumas espécies, fala-se em tentativa perfeita, imperfeita, tentativa branca e tentativa cruenta. Vamos lá. Tentativa perfeita ou tentativa imperfeita. A tentativa perfeita é o chamado crime falho. Ocorre quando a consumação do crime não acontece apesar do agente ter feito tudo o que ele podia. Ele praticou todos os atos necessários para executar. Por exemplo, ele coloca 6 projéteis lá no dispositivo do seu revólver e dispara todos eles. Mas ele não conseguiu, ele errou todos. Então, veja, a tentativa perfeita, o agente esgota todos os meios necessários e não consegue realizar a prática do ato. A tentativa perfeita é diferente da tentativa imperfeita. A tentativa imperfeita, o agente não consegue realizar todos os atos necessários porque circunstâncias alheias à sua vontade o interrompem no plano criminoso. Já na tentativa perfeita, ele esgota todos os atos que ele podia esgotar, porém, assim mesmo, ele não consegue realizar aquilo que ele era necessário para ele completar o plano. Tentativa branca e tentativa cruenta. Tentativa branca, podemos imaginar aquela hipótese em que passou ileso. Então, o exemplo mais claro que nós temos é a hipótese do indivíduo que vai municiar o seu revólver com 6 projéteis, dispara contra a vítima e erra todos. Ou ele pega um facão para atacar na cabeça da vítima e erra. Então, veja, não chega nem a atingir. É diferente da tentativa cruenta. A palavra cruento vem de sangue. Veja bem, cuidado, porque nós não estamos dizendo que tem que sangrar a vítima. Não é isso, tá? Porque em muitos crimes sequer a ofensa à integridade física da vítima. Mas é no sentido de atingir. Por exemplo, se ele queria matar, ele dispara 6 projéteis, acerta 4, erra 2, mas esses 4 não são suficientes. Incruento é porque as tentativas não permitiram que ele atingisse o bem. Algo que também é importante falar sobre a tentativa é estudar os seus elementos. Então, se a tentativa nada mais é do que a situação em que o agente não consegue completar o seu plano criminoso porque circunstâncias alheias à sua vontade impediram dele realizar, podemos falar em 3 elementos do crime tentado. O primeiro deles é o início da execução. Se o crime é tentado, é porque ele já está na fase executória. E a fase executória, há um início da execução. O agente já está realmente disparando, atirando a faca. Ele não está mais apenas e tão somente se preparando. Ele já está executando o plano criminoso. O segundo elemento é a ausência de consumação por circunstância alheia à vontade do agente. Então, o agente vai envidar todos os esforços para conseguir completar o seu plano. Porém, circunstâncias que estão fora, alheia à sua vontade, vão atrapalhar. Alguns exemplos que eu dei, né? Alguém que vem e segura o braço da vítima, ou porque a arma enroscou o projétil e ela não saiu. Ok. O terceiro elemento é o dolo, é a vontade do agente. Veja, preste bem atenção, isso é importante. Na tentativa, o agente sempre quer provocar o resultado, mas ele não consegue por circunstâncias alheias à vontade dele. Então, o dolo é sempre de consumar. Sempre. Na tentativa, o dolo é de crime consumado, que não se completa porque alguma coisa atrapalhou o plano criminoso do indivíduo. Mas o dolo nunca é de tentativa. Não existe dolo de tentativa. Não existe um agente que quer tentar matar alguém, mas a vontade dele é só de tentar. Não tem sentido isso, tá? A vontade dele é de matar. Talvez ele não consiga matar se alguma coisa o atrapalhar. Ok? Vamos adiante. Agora falando sobre a punibilidade da tentativa. Quando falamos em punibilidade da tentativa, ou seja, como que se pune a tentativa, nós precisamos entender alguns critérios que a lei traz ou que a doutrina traz para que
o indivíduo seja punido por aquilo que ele estava realizando efetivamente. Nem sempre a transição dos atos preparatórios para os atos executórios é fácil de entender, então é preciso utilizar de critérios. Uma pergunta que se faz seria: quais são os critérios de diferenciação que podem ser utilizados para que se saiba qual a melhor forma de punir um crime tentado, já que ele não chegou ao final do seu plano? Duas teorias basicamente falam a respeito disso, a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Pela teoria subjetiva, o nome já está dizendo, subjetiva, ou seja, pessoal, é aquela que leva em consideração a vontade interna do agente de praticar o delito. Ou seja, ela leva em conta o dolo dele. Se o agente queria matar alguém e ele tentou desferir alguns disparos, algumas facadas e não conseguiu, por essa teoria subjetiva, leva-se em conta o que ele queria, a sua vontade. Se o dolo dele era de matar, então ele vai responder, de acordo com essa teoria, pelo homicídio, mesmo que ele não tenha completado. Por quê? Porque ela leva em conta a vontade, o elemento subjetivo, que é o elemento psicológico do agente. Ele será punido da mesma maneira, quer tenha consumado ou não o seu plano criminoso. Veja que, interessante por essa teoria subjetiva, o indivíduo é punido, inclusive, quando realiza os atos preparatórios. Por quê? O que se leva em conta é a vontade dele. Então, quando ele, na cogitação, ele pensa em executar um plano e já começa a se preparar e depois realiza efetivamente os atos preparatórios, os atos executórios, mesmo que ele não consiga, mas ele realizou, né? Mesmo que ele não consiga chegar ao resultado final, ele será punido por aquela vontade dele de matar o seu desafeto. Veja que é diferente da teoria objetiva. A teoria objetiva, também chamada de realística ou dualista, é adotada pelo Código Penal, porque ela leva em consideração, para aplicar a pena por um crime tentado, lembre-se, nós estamos estudando crime tentado, ou seja, quando o indivíduo não consegue realizar totalmente o seu plano criminoso. Ela leva em consideração o dano, ou pelo menos a proximidade da ofensa ao bem jurídico protegido, o quanto esse bem jurídico ficou exposto. Veja que ela não leva em consideração somente a vontade do agente. O agente tinha vontade de matar a vítima, mas não conseguiu matar. Então, de acordo com a teoria objetiva, ela leva em conta objetivamente os elementos que estavam presentes na execução do crime. Falando então agora sobre a pena do crime tentado, vamos ver o que o Código Penal disciplina a respeito disso. Lá no artigo 14, no parágrafo único do Código Penal, diz assim: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. O que significa isso? Significa que, salvo alguma previsão diferente dessa, mas a regra geral é que o crime tentado ele é punido com a mesma pena prevista na legislação para o crime consumado, porém diminuída de 1/3 a 2/3. Diminuída um pouco, 1/3, ou diminui muito dela, 2/3, mas isso de acordo com critérios. Então, quais são os critérios que o juiz adota para fixar a pena na tentativa? O critério é simples, gente. Ele leva em consideração a distância percorrida pelo agente, ou seja, conforme ele vai caminhando nas fases do crime, considerando a última fase, que é a consumação, a distância, o quanto ele caminhou no crime até chegar ao final. A gente já sabe que ele não chegou no final porque nós estamos falando de crime tentado e não de crime consumado. Mas a pergunta que fica no ar é: o quão próximo ele chegou da consumação e o quão distante ele ficou da consumação. Daí que nós vamos utilizar os seguintes critérios para discernir, para que o juiz possa aplicar a pena a um crime tentado. O critério não é difícil. Veja só,
A diminuição máxima da pena, que é em 2/3, veja, mais 1/3 já diminuía tudo, né? Já nem punia, né? Então, a diminuição máxima que um crime pode ter é quando ele menos se aproxima da consumação, ou seja, a consumação está lá longe e ele começou a executar o projeto dele. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina um indivíduo que, mediante uma arma de fogo, encontra o seu desafeto e fala: hoje você vai morrer. E aí ele desfere um disparo na vítima a uma certa distância e esse disparo pega na perna da vítima. Mas ele falou que ele queria matar, só que ele errou, ele não foi bem na sua pontaria. Então veja, o quão distante está um disparo efetuado a uma certa distância, um único disparo, né? O quão distante isso está da consumação, né? Parece que está um pouco longe. Então o juiz poderá diminuir a pena, quem sabe até em 2/3, né? Premiando o criminoso porque ele quase que não atinge o bem jurídico, ficou longe. Agora imagine essa mesma situação, o indivíduo está lá com a sua arma, com 6 projéteis, e ele fala: hoje você vai morrer. E ele dispara os 6 tiros na vítima. Acerta os 6. Só que ele não acertou a região que se fala em região dos órgãos vitais, né? Cabeça, o coração, essa parte central. Não, ele acertou ombros, acertou, passou de raspão na orelha. E veja que ele não chegou a atingir órgãos vitais, a vítima não morreu, mas passou perto. Então, nesse critério, conforme nós estamos mostrando aí para você no slide, a diminuição é mínima. A diminuição é de 1/3 só. Ou seja, quanto mais longe da consumação, maior será a diminuição. Quanto mais perto da consumação, menor será a diminuição da pena. Ok? Quando a gente fala, então, em critérios para a diminuição da pena, nós temos que lembrar, então, aquela hipótese, né, que o próprio parágrafo único do artigo 14 menciona, salvo disposição em contrário. Por quê? Porque há casos raros em que, são poucos, mas existem, em que o legislador adotou a mesma pena, veja, está na lei, a mesma pena, tanto para o crime tentado quanto para o crime consumado. Veja-se um exemplo, o artigo 352 do Código Penal, que fala sobre a evasão de presídios, né, do preso com violência. O artigo 352 pune o agente que evadir-se ou tentar evadir-se mediante a utilização de violência contra os agentes. Está falando da pessoa presa. Então, tanto faz se ele consegue evadir ou não consegue se evadir de um presídio. Se ele usar de violência, a pena é a mesma. Veja, o Código Eleitoral, o seu artigo 309, diz que votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outra pessoa é crime. Veja, tanto faz votar ou tentar votar. Essas são hipóteses, tem outras, mas são hipóteses em que a lei prevê a mesma pena para o crime tentado e para o crime consumado. Mas isso é raro, normalmente a pena é diminuída de 1 a 2/3 de acordo com o critério que falamos agora há pouco. E para encerrar então essa nossa conversa sobre a tentativa, o crime tentado, vamos então a algumas etapas finais. A primeira coisa é sobre a possibilidade de tentativa em crime culposo. Gente, não há que se falar em tentativa de crime culposo, por uma única razão. Nós sabemos que o crime culposo, a conduta do agente é querida, é voluntária, normalmente é legal. O que ele não quer é um resultado. Ninguém pratica um crime culposo querendo um resultado. O indivíduo que dirige um veículo em alta velocidade de maneira imprudente, ele não quer matar alguém. Porque se ele quiser matar alguém ou assumir um risco, nós já sabemos que isso é um crime doloso, né? Por dolo direto ou por dolo eventual. Então, no caso do crime culposo, não há que se falar, via de regra, em tentativa. Simplesmente porque nós sabemos que a tentativa o agente não consegue o resultado porque circunstâncias alheias à sua vontade o atrapalharam. Mas se no crime culposo ele não quer nenhum resultado, então não há que se falar em tentativa. A mesma coisa, a mesma regra para o crime pré-ter-doloso. No crime pré-ter-doloso também não cabe tentativa. Pela mesma razão, no crime pré-ter-doloso ele inicia com dolo, mas ele termina com culpa.
é aquilo que nós dissemos em outros momentos. O crime pré-doloso, o agente age com dolo no antecedente e com culpa no consequente. Ou seja, a conduta dele é dolosa, mas o resultado é culposo. Então ele inicia com um dolo de agressão, por exemplo, mas acaba sem querer matando a vítima. Mas veja, há uma exceção quanto à não possibilidade de tentativa em crime culposo. Por quê? Porque no caso de culpa imprópria, a culpa imprópria admite tentativa. Mas como assim? Calma, vamos explicar. Você vai se lembrar que na culpa imprópria, na verdade, é um crime doloso, intencional, porque o agente prevê o resultado, deseja o resultado, porém ele age com um erro na interpretação dos fatos. Ele deseja matar aquela pessoa que o está ameaçando porque ele acha que está numa situação de ataque. É aquilo que mencionamos como as excludentes putativas, legítima defesa putativa, estado de necessidade putativo e assim por diante. Então, o agente age mediante erro, mas ele quer o resultado. Vamos dizer que o indivíduo encontra lá o seu desafeto, achando que está sendo atacado, ele age em legítima defesa, efetua os disparos contra ele, mas não consegue matar. Então, estaríamos sim diante de uma tentativa de crime culposo, no caso, por culpa imprópria. Outra classificação também dos crimes que interfere a questão da tentativa é nos crimes omissivos, perdão. No crime omissivo, nós temos que nos recordar que, primeiramente, há uma divisão entre crime omissivo próprio e crime omissivo impróprio. No crime omissivo próprio, o agente ele deixa de praticar uma conduta que a lei determinava que ele realizasse. Por exemplo, é aquele indivíduo que deixa de alimentar o seu cônjuge, o seu filho menor de 18 ou gravemente enfermo. Então, se ele deixa de realizar, ele já praticou a conduta, porque, em regra, é crime unissubsistente, praticado mediante uma única conduta. Agora, se por um acaso ele alimentar o indivíduo, ele pagar a pensão, na hipótese do artigo 244, então nós não estaremos diante do crime. Ou seja, no crime omissivo próprio, ou a gente deixa de fazer e está consumado, ou ele faz e não há que se falar no crime. No caso do crime omissivo impróprio, também chamado de comissivo por omissão, esse é um pouco diferente. Nós sabemos que no crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, o agente responde pelo resultado. É aquela hipótese prevista no artigo 13, parágrafo 2º, em que o agente tinha o dever e podia agir para impedir o resultado. Artigo 13, parágrafo 2º. É a hipótese do bombeiro, a hipótese do policial ou do servidor público que recebe o salário para realizar aquela conduta. Vamos imaginar um bombeiro, né, que, vendo o seu desafeto se afogando e desejando a morte do agente, ele deixa de socorrer porque ele quer a morte da pessoa. Veja, ele não faz nada. Então, é importante lembrar que no crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, o agente não responde porque ele causou o resultado. Não, ele não causou. Na verdade, a pessoa se afogou sozinha. Mas ele responde porque ele devia impedir o resultado. Ele pode tentar... Imagina que ele vê lá o seu desafeto se afogando e ele fala, vai ficar aí, vai morrer. Mas aí alguém vem, intervém e acaba socorrendo. Então ele tentou matar por omissão imprópria, ok? A outra classificação que a gente pode falar também é da tentativa de crime formal e de crimes de mera conduta, se cabe ou não tentativa. Crime formal, pela classificação dos crimes, é aquele em que a lei prevê a conduta, prevê que haja um resultado, mas não exige o resultado para a consumação. Se for crime plurissubsistente, ou seja, na modalidade de conduta em que é possível dividir a ação do agente em várias partes, não há problema algum em compatibilizar a tentativa com um crime formal. Quanto à possibilidade de caber tentativa em crime formal, nós sabemos que o crime formal é aquele em que a lei prevê a conduta,
prevê que pode haver um resultado, mas ela não exige o resultado para sua consumação, como é o caso da extorsão, por exemplo, a ameaça. Basta a conduta do agente, ou, por exemplo, na corrupção passiva, em que o agente solicita uma vantagem. Não há necessidade do resultado para sua consumação, basta a conduta do agente. Bom, qual é a resposta? Se a conduta for praticada mediante crime plurissubsistente, que é aquela conduta que pode ser partilhada em vários atos, se não chegar o agente a consumar o seu delito por circunstâncias ali à sua vontade, por exemplo, o indivíduo pede vantagem, ele manda bilhete escrito para chegar à vítima, por exemplo, um advogado, né? Um chefe de cartório manda um bilhete para o advogado para que ele pague uma propina para que um processo caminhe mais rápido. Ele pode mandar esse bilhete e ele acaba não chegando, não se consumando por circunstância alheia à vontade do escrivão, do agente. Então cabe tentativa, desde que seja modalidade plurissubsistente. Essa mesma regra também cabe para os crimes de mera conduta. O crime de mera conduta é aquele em que uma simples conduta do agente, única conduta dele, já caracteriza o crime. Crime de mera conduta não tem resultado naturalístico. Exemplo, o ato obsceno. No ato obsceno, basta o agente se desnudar em local público, já estará praticando ato obsceno. Mas imagine se essa conduta puder ser partilhada em atos destacados. Imagine que alguém anuncia na internet que vai se exibir numa praça pública para ficar nu. Aí há toda uma preparação, ele chega lá, ele começa a tirar roupa e a polícia intervém. Então veja, só o fato dele conseguir partilhar a conduta dele, se ele não conseguir consumar por circunstâncias alheias à vontade dele, o crime estará consumado. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito da tentativa. Muito obrigado, até a próxima aula.